Bruno, continua daí, por favor. A gente também agora vai conversar ao vivo com o tenente-coronel, o deputado tenente-coronel Zuco, para falar sobre essa operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou pedir para a gente abrir aqui a entrevista na tela central em tempo real. Boa tarde, tenente. Obrigada por participar ao vivo aqui com a gente na Jovem Pan. Primeiro, eu queria entender se todos os aliados veem essa operação como uma retaliação política. Nós temos a clareza que a justiça no Brasil, a justiça do Alexandre de Moraes, não é cega. Ela é parcial, seletiva e politizada. Vou repetir. A justiça no Brasil, a justiça de Alexandre de Moraes, não é cega. Ela é parcial, seletiva e politizada. É totalmente irresponsável, inexplicável o que está acontecendo hoje. O presidente Bolsonaro, sempre que solicitado, prestou esclarecimento. O presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição da justiça. Tem o seu domicílio declarado, tem o seu endereço declarado, não cometeu nada, não está condenado a nada. Qual é o motivo da humilhação de uma tornozeleira? Eu digo, desgastar a maior liderança já vista na história do Brasil. Este é o motivo. Como muito bem dito, ele já está condenado. Só que o que eles estão fazendo é extremamente irresponsável. Buscar o confronto, buscar a ruptura diplomática com os Estados Unidos não irá prejudicá-los somente, mas irá prejudicar o Brasil. O Brasil se beneficia muito das relações comerciais com os Estados Unidos. Por que será que hoje as relações comerciais com a Argentina e Estados Unidos são praticamente sem nenhum problema? Porque existe o respeito, existe o diálogo, existe a diplomacia. Diferente do que acontece no cenário nacional, onde o presidente Lula busca essa ruptura de forma proposital, se aproximando de Cuba, de Venezuela, da China, da Rússia, do Irã, se afastando de parceiros históricos como Estados Unidos e a própria Argentina. É muito importante salientarmos que neste momento perde o Brasil e marca-se o posicionamento de um ministro autoritário que simplesmente decidiu se vingar, decidiu perseguir o presidente Bolsonaro sem motivo. Já sabemos de toda a narrativa que a esquerda quer construir, mas é importante salientar que o cenário nacional pediria justamente o oposto. Pediria equilíbrio, diálogo, calma. E é por isso que nós precisamos repudiar esta ação do ministro Alexandre de Moraes de forma muito firme. Nós não podemos admitir que de forma monocrática um ministro do Supremo Tribunal Federal busque uma ruptura, inclusive citando os Estados Unidos em sua peça. Isso é muito ruim, isso é irresponsável, é inconsequente. Precisamos terminar com este recesso imediatamente. O Congresso Nacional tem que tomar uma atitude. E essa atitude, na minha visão, é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, após a operação, líder, a gente acompanhou que a oposição, o senhor como líder, fez uma reunião com os parlamentares, chegou a convocar também alguns que retornem para a capital federal. Eu queria ouvir o que realmente foi colocado em discussão nessa reunião. Os senhores chegam a falar na suspensão do recesso que inicia, inclusive, hoje no Congresso Nacional. O que a oposição está planejando fazer em uma resposta a esta nova operação da Polícia Federal, líder?
Querido Bruno, nós estamos enxergando esta ação um dia após o recesso, como eu disse anteriormente, de forma muito irresponsável. Nós precisávamos justamente o oposto, buscar o alinhamento, buscar o diálogo, buscar acalmar os ânimos. Nunca esteve na pauta a taxação, nunca foi esta a crítica que fazíamos uma crítica muito clara em relação aos abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, mas esta semana já tivemos uma ação muito clara. 383 deputados federais, 81 senadores que haviam aprovado o meu PDL, o PDL que tratava justamente da proibição de aumento de imposto. E de forma realmente inexplicável, o ministro Alexandre de Moraes, com uma caneta, desconsiderou mais de 80% do Congresso Nacional. E agora, novamente, o mesmo ministro toma uma atitude que reverbera no cenário internacional de forma desnecessária, visto que o presidente Bolsonaro sempre se deixou à disposição, nunca falou em taxação, falava sempre sobre o abuso que estava sendo cometido dentro deste processo de golpe que nunca existiu. E a gente precisa estar unido, precisamos que o senador Alcolumbre tenha a responsabilidade de se posicionar referente a esses abusos, que o próprio deputado Hugo Mota também cancele esse recesso e que possamos dialogar, pois as consequências desses atos são inexplicáveis, ou melhor, inimagináveis. Temos que entender que os Estados Unidos é um parceiro comercial, é um parceiro diplomático, é um amigo, e nós estamos na contramão buscando uma ruptura de forma irresponsável devido ao governo Lula e a este ministro que precisa ser impeachmentado de forma urgente. Deputado, Márcia Dantas de novo aqui, direto de São Paulo. Bolsonaro chegou a falar na última entrevista agora que o ministro Alexandre de Moraes seria um ditador mor. O senhor acredita que essa aproximação de Jair Bolsonaro com o governo Trump, também através de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, acabou motivando ainda mais essa operação do STF, tendo em vista que, na decisão, Alexandre de Moraes coloca o risco de fuga de Jair Bolsonaro e também o risco à soberania nacional. Isso é o que está sendo colocado também, deputado. Olha, é muito importante salientar. As pessoas são inteligentes. O fato do Eduardo Bolsonaro, o fato de o presidente Bolsonaro ter uma relação próxima de respeito, de carinho, de admiração do presidente Trump, mostra que o líder Bolsonaro deixou o seu legado, inclusive no cenário internacional. Ele não só mudou a história do Brasil, como ele é um dos maiores líderes da história mundial na política. Só que o que estamos vendo aqui é a inexistência diplomática, porque não é o deputado Eduardo, que está licenciado, que seria o responsável por qualquer sanção ao Brasil. Essa sanção de taxação se deve unicamente à irresponsabilidade diplomática, à inexistência diplomática e à agressão que o presidente Lula está cometendo para com os Estados Unidos. Eu posso relembrá-los, nós ficamos meses sem um embaixador titular na Embaixada Norte-Americana brasileira. Nós recebemos aqui um navio iraniano. Nós criticamos Israel, um grande parceiro dos Estados Unidos e do Brasil. Nós nos aproximamos da China, nos aproximamos da Rússia, nos afastamos de parceiros como a Argentina. Recentemente, o Lula, inclusive, falou que o dólar não deveria ser a moeda padrão nas relações. Por que isso? Qual é a finalidade? Qual é a estratégia, se não uma ruptura diplomática? Só que eles têm o seu principal ministro, não é o Haddad, não é o da saúde, não é o da educação, é o ministro lacrador, o ministro marqueteiro Sidônio, que simplesmente está trabalhando uma narrativa querendo imputar a responsabilidade ao presidente Bolsonaro. Veja lá, sejamos responsáveis, isso não existe. O presidente Bolsonaro está à disposição da justiça, está criticando o que o Brasil critica, que são os abusos de poder.
Então, nós esperamos com muita responsabilidade. Eu estou retornando para Brasília, estou pedindo para que os demais colegas também façam o mesmo, para que a gente busque o diálogo. Esta ruptura só interessa a linha comunista, socialista e irresponsável do governo Lula. Muito obrigada, Tenente Coronel Zucco, então, pela sua entrevista. A gente aguarda os posicionamentos posteriores. Estamos sempre à disposição aqui na Jovem Pan. Obrigada. Agora a gente chama os nossos comentaristas, a Ana Beatriz Rich e o Acácio Miranda, para entrar nessa conversa e debater também o que foi dito pelo deputado. Ana, você viu que eles disseram ali que já estão cancelando o recesso, né? O deputado disse que está retornando a Brasília e agora a direita deve fazer muitas reuniões para tentar ali reverter ou fazer algo em relação ao presidente, ao ministro Alexandre de Moraes. Como é que você acompanha essa movimentação? O que a direita pode fazer a partir de agora? Márcia, acredito que o que a direita tem a fazer neste momento é realmente encontrar uma forma de dialogar entre si, em primeiro lugar, entender quais as possibilidades nesse momento para que eles consigam ter uma narrativa consistente a partir de agora. Veja, o deputado ele coloca algumas questões aí de interpretação com relação à forma como essa ordem foi dada, como essas medidas cautelares foram impostas. Até concordo com ele em determinados momentos, mas a verdade é que existe sim uma pressão para o governo americano, uma interferência do governo americano. Isso é uma questão de soberania nacional. Isso tem que ser tratado. É preciso que a direita também faça uma autoavaliação do seu comportamento, do comportamento dos seus líderes, para que então ela consiga se articular de maneira eficiente daqui para frente. Agora a gente ouve Acácio Miranda e o governo. Acácio, você acredita que agora o presidente Lula deve comentar essa situação? Geralmente ele não comenta quando são decisões do STF, né? Acho que não há necessidade, Marcinha, exatamente por isso. Nós temos 3 poderes, hoje há uma discussão, há uma narrativa, se há ingerência, se há sobreposição de um poder em relação ao outro, e a partir do momento que o presidente da República comenta uma decisão de outro poder, seja criticando, seja exaltando essa decisão, ele dá margem a esse tipo de discussão, ele dá margem a esse tipo de narrativa. Então, acredito que ele vai ficar equidistante deste posicionamento agora. Se o governo norte-americano, se o presidente norte-americano Donald Trump tiver um posicionamento oficial, fizer críticas novamente ao governo brasileiro, aí sim eu acho que há necessidade e, seguindo a tendência até aqui, eu acho que haverá uma manifestação oficial do presidente Lula. Muito obrigada.